Gênesis 15. Diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem um filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado de ti, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o conduziu para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque esta é a tua palavra, na qual nós iremos crescer espiritualmente nesta noite. Nos dá um entendimento correto, é a revelação de todo conhecimento comunicado. Quando for comunicado a nós, também se transforma num conhecimento revelado em nós, para que seja um conhecimento praticado a partir de nós. Amém? Diga: Senhor, eu desejo receber conhecimento comunicado, ter a revelação do conhecimento, para que eu possa, a partir de mim, praticar o conhecimento de Deus. Amém. Pode se sentar. Deus abençoe sua vida. Boa noite a vocês que estão aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, agora e sempre. Amém? Glória a Deus. Deus, o tema dessa mensagem é como ser conduzido por Deus. Você já se perguntou? Amém. Você já se perguntou de que modo eu posso ser conduzido por Deus? Eu desejo que Deus conduza a minha vida. Quem aqui, quando eu era criança, alguma vez você atravessou a rua sem olhar e quase aconteceu algo com você? Levanta a tua mão. Quem aqui já foi atropelado alguma vez na sua vida por atravessar sem olhar? Então você sabe o que é o preço de andar sem ser conduzido. Aí alguém chegou para você e falou assim: filho, pega na mão do papai e da mamãe. Quem tem filhos pequenos aqui? Quando você vai atravessar a rua, você está numa via pública, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega na mão dos seus filhos, olha para um lado, olha para o outro, e você atravessa. Tem um grande aprendizado nisso. Você não só está conduzindo o seu filho, mas ensinando a ele no caminho como ele deve andar. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho. A Bíblia não diz ensina para o menino o caminho. Ensinar o caminho para o menino é apontar: olha, o caminho é aquele lá, vai. Você que é pai, você que é mãe e deseja ensinar para os seus filhos os princípios de Deus, o segredo é ensinar na caminhada, ensinar no caminho. Vamos ler Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Existe um caminho para mim e para você traçar na vida. A vida é uma vida de caminhada. Ela tem início
meio e fim. Todo mundo aqui tem um ponto de partida, um ponto de jornada e um ponto de chegada. Diga comigo: ponto de partida, ponto de jornada, ponto de chegada. Pode deixar esse versículo, mas tem um texto que diz, um apóstolo muito conhecido que vocês devem conhecer, ele disse: combati o bom, cumpri a minha trajetória e no final eu guardei a minha. Ele está dizendo o quê? Eu iniciei a minha caminhada com Deus com grandes combates. O meu ponto de partida foi debaixo de muito combate, conflitos. Deus transformou a vida de Paulo. Eu cumpri uma trajetória. O que é isso? Um ponto de jornada, de trajetória. E eu estou chegando ao ponto final agora desta vida, cumprindo o propósito e guardando no final de tudo a minha fé. Por que Paulo teve isso? Porque ele teve pessoas que durante a caminhada o ensinaram. Barnabé, Ananias, não dá tempo da gente falar isso agora. Então toda caminhada não é feita sozinha. Eu preciso de pessoas que vão o quê? Me conduzir nesse ponto de partida, nesse ponto de jornada e nesse ponto de chegada. Todo mundo. Agora o mais interessante, você querendo caminhar ou não, você tendo um objetivo estabelecido ou não, você tendo um propósito de vida ou não, você tendo um guia ou alguém que vai te conduzir ou não, de um jeito ou de outro, você vai ter um início, você vai ter um meio e você terá um fim. Obrigado, filho. Um fim. Então, já que a vida por si só ela vai me levar, é melhor que eu não seja conduzido pela vida e pelas circunstâncias, mas que eu tenha domínio da vida que Deus me deu, a partir do propósito, dirigido e conduzido por Deus. A pergunta é: você tem sido conduzido por Deus? Ou você tem vivido a vida de acordo com as circunstâncias? Porque de um jeito ou de outro, um dia chegará para mim, para você, ao fim. Paulo falou: eu estou chegando no fim, só que tem um detalhe, eu estou chegando no fim guardando a minha fé. Eu enfrentei batalhas, eu enfrentei calúnias, eu enfrentei injúrias, eu enfrentei dificuldades, mas eu não perdi a fé, porque as circunstâncias não determinaram a minha caminhada, mas a fé. O que determina a sua caminhada na terra? As circunstâncias, os processos, as dores que você viveu, ou a fé? Ele está dizendo para nós aqui, que veja só, vamos fazer só um paralelo. Quem não for como uma criança, não pode o quê? Vou fazer de novo o teatro, você fala bem alto. Não pode o quê? Entrar é um ponto dos 3 pontos: partida, trajetória e fim. É um ponto de partida. A minha vida começa não quando eu nasci da minha mãe. A minha vida começa a partir do dia que eu tive um encontro com Cristo e o Espírito Santo começou a morar em mim. Ele fala para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus, você não vai entrar. Todo mundo aqui nasceu da água. Você estava dentro de uma bolsa, do útero da tua mãe. O que tem lá dentro? Água. Estoura aquela bolsa, sai aquele líquido, você nasce. E aí? E o segundo nascimento? O nascimento do Espírito. Você não é só um pedaço de carne, você é um homem, uma mulher que tem o Espírito. Então você precisa ter um encontro com o Espírito de Deus. Então aquele que conhece a Deus e tem o Espírito de Deus, Paulo mesmo fala que aqueles que estão no início da caminhada devem beber o leite espiritual. Então quando você não nasce o dia que você sai da tua mãe. A sua vida começa a ter sentido no dia que você tem um encontro com Deus, e você passa então a viver pela fé e não pela realidade, e não pela circunstância, não pelo contexto que você nasceu e foi criado, que norteia a tua vida,
mas pela fé na palavra de Deus. Diga: eu vivo pela fé na palavra de Deus. Então preste atenção, ensina a criança o quê? Bem alto para a gente aprender, no caminho. Se eu devo ensinar alguém, quem é a criança? A criança é só seu filho? A criança é todo aquele que tem um coração puro e que quer entrar no reino de Deus. A criança é aquele novo convertido que acabou de ter um encontro com eu, como alguém, como um servo de Deus, vou ser maduro, mas meu coração sempre tem que ser de criança. Por quê? Porque a criança aceita ajuda, o adulto não. A criança necessita, ela depende. Deixa eu te dar um ensino bem simples. Quem aqui dirige pelas ruas de Pouso Alegre e você vê um adulto atravessando a rua assim, ó, deixa eu fazer um teatro, ó, aí vem o carro, quem já viu isso? Quem já viu alguém atravessando assim sem observar e já sofreu até um acidente? Você já presenciou? Quem já viu? O que é isso? Uma criança num corpo de um adulto que não aceita o ensino de alguém que um dia a conduziu. Você não pode só conduzir o seu filho, você tem que ensinar ele no caminho. Olha, filho, presta atenção como é que atravessa a rua. Pega na mão do papai, não solta. Olha para um lado. Eu lembro até hoje o dia que meu pai e minha mãe fez isso comigo. Olhou? Tá vindo o carro? Não. Olha para o outro. Olhou? Olhei, e agora? Não está vindo nada. Aí você atravessa. O que você está fazendo com a criança? Não só a conduzindo, mas a ensinando um princípio que vai guardar a vida dela. Porque se ela transformar um adulto amanhã e atravessar a rua assim, ó, porque ela só foi conduzida e não aprendeu nada no caminho, ela coloca a vida dela em jogo. A mesma coisa tem acontecido conosco. Somos adultos, mas agimos como uma criança que não obedeceu às orientações dos pais. Honra o teu pai e a tua mãe para que o que é isso? Para que você viva mais. Quer viver mais? Pegue os ensinos que o teu pai e tua mãe te ensinou e pratique. Você quer viver mais? Estou te perguntando. Pegue os princípios que os teus pais naturais e os teus pais espirituais te ensinaram e pratique. Você quer ser próspero? Para que tudo que você faça vá bem. O que você faz? Honra. Que forma que você honra um pai natural e um pai espiritual? Vivendo o que ele te ensinou. Então, honra o teu pai e tua mãe para que você tenha uma longa vida na terra e que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O que ele está querendo dizer ali? Resumindo, viva uma vida conduzida pelos preceitos que você aprendeu. Deixa eu te falar uma coisa. A pior desgraça, desculpe a palavra pesada, que pode haver na vida de um ser humano é ele viver uma vida de liberdade, sem limites e preceitos. O maior veneno para a vida de um ser humano é ele viver uma vida sem prestar contas a ninguém. Agora, quem aqui, talvez nunca ninguém pensou nisso, naquele momento da adolescência, naquele momento de revolta que você falou assim: eu quero crescer logo porque eu quero viver a minha vida, eu não quero ter que prestar conta da minha vida para ninguém. Quem já viveu isso? Sabe, isso nunca vai existir. Se você quer ser abençoado, isso não pode fazer parte da tua vida. Se você, o apóstolo Luiz Hermínio fala muito isso, se você chegou em algum lugar sozinho, você tem que fazer alguma coisa de errado.
porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, veja só o que a palavra está dizendo. Ensina, Provérbios, o menino no caminho. O que é ensinar no caminho? Enquanto você caminha, o ponto de partida, o ponto de jornada, até chegar ao ponto de chegada, ao ponto final, você deve caminhar, e nessa caminhada transferir os preceitos, transferir princípios para aquele que está caminhando com você. Eu sou um pastor há 22, 23 anos, sou pastoreado, tenho pastor, presto conta da minha vida para ele. Desde quando eu nasci, me dou por gente, sou da igreja, sempre tive pastores e discipuladores, em todos os momentos da minha vida. E o que eu estou fazendo agora? Chamando vocês para caminhar comigo e transferindo o quê? Os conhecimentos que eu adquiri e tenho vivido, que são bênçãos para a minha vida. Ensina os filhos espirituais no caminho. Jesus olhava para um discípulo e falava o que para ele? O que ele falava? Segue-me. Porque só há um jeito de ensinar. Como? No caminho. Você que fala, eu quero aprender, eu quero caminhar mais, eu quero crescer mais, só tem um jeito, vem caminhar junto. Jesus, eu não sei falar com exatidão hoje, mas eu estudei isso, ele caminhou milhares de milhas enquanto ele esteve na terra. Porque ele nunca parava, ele andava, e na caminhada ele ensinava. Gente, no meio da tempestade, eu vou ensinar vocês como se devem portar. Na hora que vocês tiverem fome, vocês vão agir assim. Na hora que tiver uma dificuldade nesse sentido, vocês vão agir dessa forma. Quando vocês verem alguém querendo apedrejar uma mulher que foi pega em pecado, vocês vão agir com compaixão. Durante toda a caminhada, ele estava ensinando os seus discípulos. Você que tem que entender, a vida é uma vida de caminhada. E nessa jornada, nessa caminhada, tem um ponto de partida, o ponto de jornada, de trajetória, e o ponto de chegada. E eu quero ser conduzido nessa caminhada. Eu não quero dizer, eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. E eu quero dar um exemplo para você, através da vida de Abrão. Deus, ele tem muito hábito de mudar a vida das pessoas. E ele tem um hábito de mudar o nome das pessoas. Naquela época, quando Deus mudava a vida de alguém, ele mudava também o seu nome, porque ele mudava o sentido. Abrão se chamava Abrão, que era um pai feliz. Mas como eu posso ser um pai feliz se eu não tenho um filho gerado a partir do meu casamento com a minha esposa? O meu herdeiro será o filho da serva que mora aqui em casa. Eu não tenho herdeiro para quem deixar as promessas de Deus. Deus falou: Abrão, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou fazer uma promessa, que eu vou mudar a tua história. E Abrão, então ele questiona Deus, fala: mas como que o Senhor fala que vai mudar a minha história, se a minha realidade, eu já sou avançado de dias, minha mulher também, e não temos condições de gerar filhos? Então, a parte que eu mais gosto é aqui, quando no verso 5 fala, conduzindo para fora. Eu fiz essa introdução para chegar nesse ponto. Conduzindo para fora. Foi a versão que eu passei para vocês, Samuel. Conduzindo para fora. Deus entrou na tenda, e o que ele faz? Ele conduz Abrão para fora. O que é conduzir alguém? É você pegar ela de um ponto e levá-la para um outro ponto. Como é possível, você pode me perguntar, eu receber as promessas de Deus? Talvez você está se perguntando, por que tantas coisas na minha vida não acontecem? Eu quero falar de um ponto hoje. Para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você tem que se permitir ser conduzido por Deus. A palavra conduzir aqui no original, ela é uma palavra que aparece 1000 vezes no Velho Testamento. É uma palavra no hebraico que é Yatsa, Y-A-T-S-A. Ela aparece 1000 vezes. E ela significa, é algo interessante que eu quero ler para você.
Tem vários momentos na Bíblia que essa palavra aparece, e ela significa na prática, eu vou falar o significado dela na prática. Significa movimentar-se para se distanciar. Escute, movimentar-se para se distanciar de um ponto, à medida também que eu me aproximo de outro ponto. Essa palavra tem um significado, que a pessoa se movimenta. A partir do momento que eu me movimento, eu estou me distanciando do Tiago, mas ao mesmo tempo estou me aproximando do Samuel. Então essa palavra que Deus está falando assim, eu vou te conduzir, sabe o que Deus está falando? Você, olha, isso é tremendo, você estava olhando a tua realidade, você está olhando a tua mulher que é velha, que você é velho, que você, como pode eu prometer para você dar uma herança, eu prometer para você dar muitos filhos, e que através desses filhos vai ser uma nação, sendo que você realmente tem razão, você está olhando tudo isso, toda essa sua circunstância, mas Abraão, espera aí só um minuto, eu vou te mover desse ponto da circunstância, desse ponto da realidade, para trazer você para o ponto da possibilidade, para o ponto do milagre, para o ponto mais próximo possível das promessas que eu tenho para a sua vida. Então Deus está dizendo isso para Abraão: eu vou te mover. Para você entender o que eu vou te dizer, eu preciso conduzir você. Então eu preciso mover você. Ei, na hora que eu entrei aqui, Deus falou comigo, e deu essa palavra para mim hoje, no altar particular. E Deus falou para mim na hora que eu entrei, e Ele mostrou até umas pessoas especificamente. Ele falou: existem pessoas que eu estou movendo a vida delas. Elas entraram aqui buscando uma resposta, e através dessa palavra, você vai falar com elas. Sabe por que você está angustiado nesses dias? E você que está me assistindo também. Sabe por que Abraão estava angustiado? Porque ele recebia a palavra, o conhecimento comunicado, e olhava para a sua realidade, e a sua realidade não condizia com a palavra que ele recebeu. Todas as vezes que Deus libera uma palavra na sua vida, e Ele começa a movimentar o mundo espiritual, e Ele começa a movimentar coisas na sua vida, você vai começar a ficar angustiado. Por quê? Porque o modo de Deus nos mover nos incomoda. Quando uma águia, ela bota os ovos, ela faz um ninho no lugar mais alto, aonde predadores não podem alcançar, aonde somente uma águia pode alcançar. Então ela busca o topo mais alto de um rochedo, o topo mais alto de uma árvore. E quando ela encontra esse lugar e faz esse ninho, ela se assenta, e através do seu calor, ela aquece os ovos de forma uniforme, para que se forme os seus filhotes. Ela está gerando os filhotes, e quando chega a hora dos ovos eclodirem e os filhotes nascerem, ela então começa a sair um pouco do ninho para trazer alimento. Ela pega carne, porque a águia come carne, ela mastiga aquela carne, porque os filhotes não têm condição de mastigar. Ela recogita na boca dos filhotes, ao ponto que eles vão se fortalecendo, e ela começa a dar todo o tratamento necessário para a águia, que ainda é frágil, que é uma criança. Só que chega um determinado momento que o filhote, ele fica totalmente dependente da mãe, e fica numa posição confortável. Ele já tem estatura para voar, ele já tem asas para voar, ele tem toda a aerodinâmica para voar. Ele só não tem uma coisa: ele não tem um entendimento que ele pode voar. Muitos de nós temos condição para voar, temos condição para alcançar os voos e as promessas de Deus, mas ainda não temos o entendimento que somos capazes. Então sabe o que a mãe faz? Por amar os filhos, ela começa a trazer espinhos e colocar no ninho, porque ela quer incentivar os seus filhotes a se mover. Muitas vezes Deus permite espinhos na sua vida,
coisas que são dolorosas, sabe por quê? Deus está querendo mover você em busca de algo que Ele está gerando para a sua vida. Deus está querendo falar assim: vamos, meu filho, vamos nos mover, vamos sair desse lugar. Eu te sustentei, eu te dei provisão, mas você está numa condição confortável, e eu quero impulsionar você a uma jornada de algo muito maior que está por vir na tua vida. Então, esta palavra aqui no original, quando fala que Deus conduziu Abrão, significa no original que Deus moveu Abraão para um outro ponto de visão. Se eu pregar por detrás dessa caixa, a minha visão está comprometida. Eu posso ouvir a sua voz, eu posso ouvir a tua palma, eu posso ouvir a tua movimentação, mas eu não consigo ver. Agora, se eu me movo, eu já consigo ter uma visão ampla do ambiente, uma visão completa. Então, muitas vezes não se trata de Deus não estar fazendo na tua vida, mas o lugar que você está, a posição que você está fazendo você olhar só por um prisma, está fazendo você olhar só uma realidade. Está difícil, não tem jeito, a minha vida é assim mesmo, a minha vida é dor. Às vezes você passou por um processo da tua vida e parou no processo. O processo se tornou a tua vida e não um processo mais. Você teve perdas, você viveu dificuldades, e você só está com teus olhos naquelas dificuldades. E o Senhor está falando: meu filho, minha filha, nesses dias eu vou te mover, nesses dias eu vou colocar espinho nos teus ninhos. Quando os espinhos não são suficientes, a águia vem e crava a unha nas costas dos filhotes, sobe e voa e solta. Quando ele está a ponto de despedaçar no penhasco, ela vem de novo e crava a unha nas costas dele. Machuca, a mãe machuca, porque ela precisa instigar o instinto de voar, porque a águia não foi feita para ficar num ninho isolada, a águia foi feita para voar. E ela pega as unhas e crava, e sobe novamente, dá um tempo para ela descansar no ninho, depois ela joga de novo. Deus está nesse dia te jogando, Deus está nesse dia cravando unhas em você, Deus nesses dias está empurrando você, porque Ele quer o teu crescimento. Havia uma promessa sobre a vida de Abrão, mas uma promessa para ser cumprida precisa ter um ponto de partida, precisa ter uma jornada para que nós possamos alcançar a promessa. Eu amo quando sou confrontado, eu amo quando sou desafiado, eu amo quando Deus me dá desafios, eu me sinto amado. Eu amo quando Deus me mostra que os pensamentos dele ao meu respeito são maiores do que os meus. Eu amo. Deus esses dias Ele quer ampliar a tua visão. Então Ele precisou mover Abrão, para Abrão ter uma posição aonde ele podia ter uma visão que estava agora no mesmo nível da verdade da promessa de Deus para ele. Ei, você está num ponto aonde você vê a realidade. Realidades não podem mudar a tua vida, somente a verdade. Você está num ponto de visão que você só vê a realidade. Está difícil, realmente não tem jeito, realmente as circunstâncias estão difíceis, realmente a minha mulher, ela é estéril, ainda está velha, eu também, como que eu posso ter um filho? Olha aí a minha casa, olha aí a minha serva, olha o filho dela, só tem ele que vai acabar herdando tudo. Deus fala: vem cá, eu vou te conduzir, eu vou te mover para um outro ponto de visão. Existem momentos e ocasiões que nós não sabemos como será possível alcançarmos aquilo que Deus prometeu. A gente fala: Deus, como que isso vai ser possível? Está muito difícil. Aí parece que as coisas começam tudo a embananar, começa circunstâncias vir e nos empurrar. A gente fala: peraí,
Agora que eu achei que as coisas tinham que melhorar, parece que está piorando. Sabe o que é? Deus está te movendo. Mover alguém de lugar traz desconforto. Nós somos cômodos, nós queremos coisas cômodas, nós queremos ficar no ninho, nós não queremos ter o trabalho nem de mastigar. Vem me dar o leite. Mas Deus está falando: filho, eu estou te ensinando no caminho para você crescer com maturidade. Filho, eu estou querendo te conduzir para um ponto aonde você consiga ter uma visão ampla. Desculpa. Uma das expressões dessa palavra no hebraico é ser liderado para um lugar de avanço. Deus está falando assim: Abraão, vamos. Para que nós possamos ser movimentados e conduzidos por Deus, temos que sermos submissos à liderança de Deus. Precisamos ser submissos à liderança de Deus e permitir que Deus nos mova para aquilo que Ele deseja para nós. Será que você pode dizer: Deus, me move para um ponto de visão, onde eu possa ver aquilo que Deus tem para mim. Às vezes mover não é mover de cidade, não é mover de trabalho, não é mover de lugar. Às vezes é mover-se no sentido emocional, no sentido espiritual, no sentido de desafios que Deus está trazendo. Na minha vida, Deus nunca me deixou estar confortável. Como assim? Todas as vezes que eu falava assim: não, agora está confortável, Deus me movia, Deus me impulsionava. Ele falava: tem mais óleo para sair aí dessa azeitona. E Ele me pressionava. Eu falava: não, agora não vai sobrar nada, vai arregaçar com tudo, vai ficar só o caroço. Aí enchia mais de óleo, mais presença, mais palavras, mais revelação, mais vidas restauradas. Eu estava lá no interior de São Paulo. Meu sonho era morar na região do Vale do Paraíba. Quem conhece? São José dos Campos, uma região maravilhosa. Trabalhando numa empresa, tenho um curso técnico do Senai de mecânica. Era o meu sonho, que era trabalhar na supervisão mecânica. Estava numa sala de ar condicionado, de vidro. Eu chegava de manhã, tomava o meu café, nem uniforme usava, só o crachazinho. Fazia meu devocional na minha mesa. Eu tinha minha mesa, eu tinha o meu ramal. Trabalhava sozinho numa sala com ar condicionado. Tinha um insufilme, eu via os funcionários lá fora, mas eles não me viam lá dentro. Tinha total privacidade. Nunca o meu gerente desceu lá e me surpreendeu. Ele me ligava e falava: sobe aqui na minha sala, preciso falar com você. Ele também era pastor da mesma igreja que eu, amigo, íntimo. Eu preciso viajar para pregar em tal lugar. Quantos dias você precisa? 4, pode ir. Depois desconta nas tuas férias. Fica tranquilo, deixa o trabalho todo organizado e vai. Aí eu fazia meu devocional, tomava meu café, ia lá, passava a ordem de serviço para o pessoal. Estava num momento melhor da minha vida, trabalhando, auxiliando uma igreja local. Morava no centro da cidade. A igreja pagava o meu aluguel. Eu era pastor auxiliar, a igreja pagava o meu aluguel. Teve momentos que eu já fui pastor titular, nem isso a igreja fazia. A igreja pagava o meu aluguel, tinha o meu carrinho, plano de saúde da Unimed, dava uma tocinha, vão na Unimed. Já chegava com o cartão na mão assim. Tinha um hospital na cidade, só para quem tinha um plano da Unimed, tranquilo. Direto eu tinha que fazer viagens pela empresa a lugares horríveis, terríveis, como Salvador, no hotel na frente da praia, onde ficava a central da empresa, fazendo curso, tudo pago pela empresa, tranquilo. Aí Deus, até que Ele veio e enfiou as unhas nas minhas costas e me tirou do ninho. Começou a me dar um sonho, começou a me dar outro. Eu falei: Deus, eu já sei onde que isso vai chegar. Para. Eu sei quando o espírito profético se move dentro de mim. Ele falou assim: eu te chamei para algo maior.
Ele falou: existe uma cidade que vai ser tocada através da sua vida, e existem pessoas que estão esperando por você, que vão ser alimentadas, famintas, alimentadas pela palavra que eu vou trazer a partir de você. Quando eu saí de Pouso Alegre, eu tinha 19 anos de idade, hoje tenho 42. E quando eu entrei no ônibus, indo para Belo Horizonte, sabe o que eu falei dentro do ônibus? Aprenda uma coisa, irmão: nunca diga nunca. Eu falei assim: nunca mais eu mudo, eu volto para Pouso Alegre. Talvez eu nunca te contei isso. Por quê? Tinha alguma coisa contra a cidade? Não, eu cresci aqui, então eu queria viver algo novo, diferente. Conheci minha esposa em Belo Horizonte, falei: agora pronto. De lá fui para outros lugares. Eu já morei em acho que 10 ou 11 cidades diferentes em 20 anos de casado. E aí eu estou lá, tranquilo nessa empresa. Aí Deus começa a me dar sonhos. E eu, em todos os sonhos, aonde que eu estou? Pouso Alegre. Eu falei: Deus, você está de brincadeira, Deus. Aí eu falei assim: se esse negócio é de Deus, eu vou jejuar e vou orar 6 meses, eu não vou falar nada. E se for de Deus, o Senhor vai falar também com a minha esposa. Aí um dia a minha esposa chega em mim e falou: já estou orando já há quase 6 meses. Aí eu falei: eu falei: o que foi? Ela falou: Deus está falando conosco, comigo. Ela falou: Deus está falando comigo. Eu falei: com você? Ela falou: comigo. Eu falei: o que Deus está falando? Que nós temos que ir para Pouso Alegre. Não contente, eu falei assim: essa aí, Deus, foi fácil, eu quero a mais difícil. O Senhor vai ter que falar. Eu vou pregar em Minas, vou pregar no estado do Rio esse mês, e vou pregar no estado de São Paulo. Eu quero que em cada lugar que eu vou pregar, e que ninguém conhece nada da minha vida, da minha história, que não tinha rede social, não tinha nada, o Senhor use alguém para falar comigo, que o Senhor vai me tirar de onde eu estou. Eu preguei naquele mês, eu pregava os finais de semana no Rio, no estado de São Paulo e numa cidade no interior de Minas. Dos 3 lugares que eu fui, chegou um profeta: eis que eu te digo. Eu falei: que eu estou te movendo do lugar de onde você está e levando para um lugar aonde um povo te espera. Não contente com isso, eu conheci um apóstolo do estado de São Paulo, que estava pregando uma conferência na Bahia. Eu estava lá fazendo um curso pela empresa, e ele chegou e falou assim: Deus me diz que Ele está te movendo de onde você está, e está entregando uma chave na sua mão, que é uma igreja, um ministério. Deus já tinha me dado até o nome, eu não tinha falado nada. Deus falou comigo: Rei Jesus Ministério. E Deus me deu aquele texto que está em Isaías: o governo está sobre os seus ombros. E aí ele falou para mim: e eu te digo, ele deu um sorriso. Deus, quando ele quer te arrebentar, ele te arrebenta. Ele falou assim: eu te digo mais. Depois que ele profetizou tudo e falou assim. E naquela época não tinha Facebook, essas coisas para consultar não, viu? Que esses profetas que consultam as coisas dos outros hoje. Eu nem tinha Facebook nessa época. Ele virou e falou assim: nessa cidade que você vai, o seu pouso será muito alegre. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aí eu falei: não. Eu falei: não. Eu falei: Deus, eu vou obedecer. Eu falei: vou te falar. Foi quase mais de 6 meses orando. Eu falei: eu vou obedecer, mas eu vou obedecer só porque o Senhor está pedindo, porque eu não queria obedecer. Aí eu fui lá, conversei com o meu gerente, expliquei tudo para ele. Sabe o que ele falou? Falei: a minha esperança é meu gerente me segurar, porque ele gostava muito de mim. Ele olhou para mim e falou assim: eu não quero um Jonas no meu navio, vai embora. Ele falou: eu vou te liberar, vou pagar tudo, mas pelo amor de Deus, não fica aqui, senão você vai quebrar essa empresa. Aí eu falei: já estava conformado, já calculei quanto que eu ia receber. Falei: vou comprar tanto de cadeira, vou comprar isso, vou comprar as caixas de som, data show. Então vamos. Falei: eu vou te obedecer, Deus, eu não vou te contrariar. Dormi, amanhã seria a mudança. Deitei, triste. Falei: eu estou abrindo mão do lugar que eu gosto de morar. Escuta o que eu estou te falando. Acordei.
Entrei no carro, caminhão junto, fui olhando no retrovisor na rodovia, na Presidente Dutra, e falando: meu Deus, estou dando meu Isaac. Meu sonho desde criança era morar aqui. Cheguei em Pouso Alegre, era mais de 6 horas da tarde, numa escuridão, para morar sabe aonde? Num sítio na beira da rodovia, 10 quilômetros daqui, lá no Cantagalo. Você que já morou sempre na cidade, chegar num sítio de noite, irmão, não tem um poste de luz. Eu pensei, agora só falta a mulher tem medo de besouro, tem medo de tudo, tem medo de sapo, tem medo de perereca, tem medo de rato. Não, vamos chegar justo de noite. Olha para o irmão e fala: quando Deus está no negócio, Ele capacita. Ela chegou já carregando, a mulher virou uma leoa, já foi pegando as caixas: vamos descarregar logo o caminhão. Eu pensei: não, amanhã não é descarrega, larga a mão, vamos descarregar agora. Já viu um besouro na frente dela, já pegou a caixa, assim, ó, pá, já tacou no besouro, já viu um sapo, ela deu um chute, pá. Falei: meu Deus, espírito de força e de sabedoria entrou nessa mulher. A casa, a varanda não tinha, era de cimento grosso, não tinha nem piso, casa de roça, rústica. Eu deitei e dormi com aquela cachaiada, aquelas coisas tudo. Primeira noite, tinha uma ninhada de rato no forro da casa. Já escutou briga de rato? Parece gato, mas é rato. Eu falei: meu Deus, que tem demônio nessa casa, velho, para ela, né? Tem que orar e expulsar esses capeta. Até isso eu tenho um testemunho para dar. Aí eu acordei, irmãos. No outro dia eu acordei diante do sangue do cordeiro que eu estou falando. Eu acordei e falei assim: Dani, o que está acontecendo? Ela falou comigo. Ela falou: o que foi? Eu estou amando Pouso Alegre. Eu estou amando esse lugar. Eu não consigo me ver mais sem estar nesse lugar. E aí uma semana depois a gente precisou ir em São José dos Campos resolver algumas coisas. Eu ia ficar mais alguns dias. Eu falei: pelo amor de Deus, vamos embora logo. Por quê? Porque o meu lugar é Pouso Alegre. É aqui que eu amo, aqui que eu quero ficar. Porque não há lugar melhor do que Pouso Alegre. Não rima, mas é isso mesmo. Eu falei: vamos embora. Lá é a minha cidade. Agora fala que eu tenho que ir embora daqui para você ver. Maior dificuldade, porque Deus me moveu para um ponto de visão que eu não conseguia ver. E agora eu vejo. Eu falei: Deus tem um propósito para essa cidade. Eu não consigo passar um dia sem orar para Pouso Alegre. Eu oro no dia, meus filhos andam comigo, sabe, 3, 4, 5, 6, sei lá quantas vezes eu oro. Eu vejo a cidade, eu começo a orar, começo a profetizar: vai mudar a história dessa cidade, vai mudar a história dessa cidade, vai mudar a história dessa cidade. Eu lembro quando eu estive na Suíça e Deus falou para mim: não aceite nenhuma oferta, paga a tua passagem, paga tudo, vai. Eu cheguei de madrugada em Portugal, no outro dia cedo, depois de viajar 13 horas até Portugal, daqui até lá, eu já peguei o voo de madrugada e fui para a Suíça e preguei, e abençoei os suíços e tal, dei oferta, eu não levei nada em dei oferta. Tinha um cara tocando teclado, ele era da Nicarágua, eu acho, alguma coisa assim, Honduras, ele tocando teclado, e Deus falou: pega o dinheiro que está na tua carteira e dá para ele. Eu dei na hora que ele estava tocando, falei: Deus mandou tirar essa oferta. Ele chorou e falou: eu ia embora, eu estava já pensando em ir embora o mês que vem, porque eu vim para cá com uma palavra de Deus, e não está dando nada certo, não consigo emprego, não consigo nada. Eu falei: Deus, me dá um sinal hoje, se o Senhor tem algo comigo na Suíça, ainda me dá uma provisão. E na hora que eu orei isso hoje de manhã, eu vim para cá e não esperava isso, e de repente você me dá essa oferta, é a provisão, eu vou continuar aqui. Passou um ano, eu voltei na Suíça, ele era pastor de uma das maiores igrejas de língua hispana, e eu preguei na igreja dele. Ele está lá até hoje. E sabe o que aconteceu? Eu falei: eu vou dar essa oferta porque eu quero a Suíça, aqui tem as riquezas, os bancos com riqueza do mundo está aqui, eu quero atrair essas riquezas para a minha cidade. Passou menos de um ano e pouco, recebemos a notícia que uma empresa suíça estava implantando uma empresa aqui em Pouso Alegre. Você acha que isso é coincidência? Não existe coincidência, existe providência e propósito. Então você precisa permitir-se ser conduzido. Se mova. Por que você é aleijado? Por que você está doente? Não, sabe o que é? Toda vez que as águas se movem, alguém entra na minha frente. Eu estou me movendo meio devagar, não dá tempo. Ei, se move. Para de responsabilizar os outros.
Para de parar no processo que deu errado e falar: não, a minha vida está assim por causa disso, por causa daquilo. Ei, Deus quer te mover desse ponto de que você parou. Eu quero dar uma palavra de Deus para você, segura ela agora. O teu sofrimento, a tua dor que você viveu, não é o teu ponto de chegada e nem o teu ponto de partida. O teu ponto de partida é a palavra, e o teu ponto de chegada é até onde a palavra fala que você vai chegar. O que você sofreu, o que você passou, não determina a tua trajetória, não determina a tua partida e nem determina a tua chegada. É só um momento, é só um processo, mas ele não interfere naquilo que Deus liberou para você. Se você pegar o livro de Gênesis, no capítulo 1 fala: e disse Deus, haja e ouvi. Deus criou as coisas pela palavra. Deus precisava liberar uma palavra em Abraão, mas primeiro precisava dele ter fé. A nossa fé, ela vem a partir daquilo que vemos com os olhos espirituais. Se você ver o versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis: então o conduziu para fora. E o que está escrito? E disse. Olha o que Deus falou para ele: e disse. Ali está escrito orientou, mas não tem problema, tem uma versão que fala e disse. Olhe. Qual foi a primeira palavra de ordem que Deus deu para ele? Mude o olhar, mude o ponto que você está olhando. Deus não pode liberar uma palavra na sua vida enquanto você não mudar a tua visão, porque a tua fé está pautada na visão. Olhe as estrelas, comece a contar se é que você pode. Aí passa um tempinho, o que está escrito de novo na tua Bíblia? E disse. Agora Deus profetiza: assim será o teu futuro. Deus anseia profetizar para você. Deus anseia dizer o que vai acontecer no teu futuro. Ei, mas antes Ele precisa te mover para uma posição, para um ponto aonde você consegue ver e a tua fé é alimentada, porque na hora que Ele falar, você precisa crer. Olha o que diz o verso de número 8, de número 6. Abraão creu. Se Deus, Alex, não movesse Abraão e falasse: vai acontecer isso e isso na tua vida, possivelmente Abraão vai falar o quê? Mas como que isso vai acontecer? Eu só estou vivendo essa realidade. E ele iria perder a oportunidade de receber a palavra, a profecia. Então Deus, como nos ama, Ele move. Olha para mim, quando Deus está me movendo, Ele está me distanciando da realidade e me aproximando da verdade, porque uma realidade não muda uma verdade, mas uma verdade muda uma realidade. E aí Ele move Abraão, Ele fala: olha para o céu, conta as estrelas, se você pode contar. Ele começa a contar. Prepara, Abraão, eu vou falar. Assim será a tua posteridade. Posteridade é futuro. Sabe o que Deus fala? Sabe o que Abraão fala? Eu creio. Acabou. Agora leia Hebreus 11:11. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Que fala, é o capítulo que fala da fé. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder. Diga comigo, ela recebeu poder. Se você, querido, receber essa palavra, vai mudar a tua vida. Quem crê, diga amém. Ela recebeu poder. E aí, eu já ia pregar essa palavra e o pastor Paulo entra cantando o quê? Sou um milagre. Essa palavra poder ali no original, sabe o que ela significa? Eu vou ler para você. Virtude, natureza espiritual, habilidade sobrenatural, capaz de realizar milagres. Meu, se você aplaudia, glorificava a Deus. Então nós estamos lendo, ó,
ao mesmo tempo, nós estamos lendo Gênesis 15, que está contando o desenrolar da história, e nós estamos lendo em Hebreus o mural dos heróis da fé, como essa história terminou. Então nós estamos contando em dois tempos, no presente e no futuro, para dar fé para o nosso coração. E Deus disse: olha para as estrelas, começa a contar. Contou? Eu não dou conta, é muitas estrelas. Assim vai ser o teu futuro, vai ser tão grande que você vai se surpreender com o que eu vou fazer. Mas eu preciso te mover, porque senão você vai continuar com a visão limitada e não vai crer, e sem crer você não recebe. Eu preciso mover você. Tá bom, pode me mover. E a Bíblia diz: Abraão creu. Porque ele creu, o que está dizendo? A mulher dele, que antes ele, quando estava conversando com Deus, que ele falou: é velha, não consegue engravidar, é difícil. Porque ele creu, Deus pega uma realidade, e sobre aquela realidade ele libera o quê? O seu poder. Hebreus 11:11. Eu não sei se você está entendendo, não se distraia. Quando eu creio numa palavra que Deus liberou, baseada numa visão que Deus está me dando clara do que Ele vai fazer, Deus derrama um poder, uma capacidade sobrenatural. Ele libera dunamis, Ele libera virtude, que é capaz de descer sobre uma realidade, e aquela realidade tem que sujeitar a verdade proferida pelos lábios de Deus. Uma mulher estéril, idosa, vai engravidar. Ah, pela ciência é impossível. Acabou. Você creu? Creio, vai acontecer. Porque toda a realidade está condicionada a uma verdade. Mas para a verdade acontecer, precisa de alguém que crê. E para você crer, Deus precisa te mover. Você quer estar no mesmo lugar, você quer estar na mesma posição, você quer estar olhando sempre para as coisas do mesmo jeito, mesmo modo de entendimento, e você quer que Deus libere palavras e você crê, é impossível. É por isso que você está em ambientes que palavras estão jorrando e você fica assim: ah, não estou entendendo. Porque a tua mentalidade está condicionada à realidade. O teu ponto de visão, ele está comprometido. Então Deus precisa te mover. Deus precisa te mover para que você possa ver o que Deus está vendo. Deus está querendo tirar você do lugar que limita a tua visão e levar você para uma posição onde você consegue ver. Porque a fé está condicionada àquilo que eu vejo nos olhos do Espírito. E então Deus libera a palavra. Está pronto? Estou, libero. Aí Abraão fala: eu creio. Naquele momento Deus libera poder sobre o útero, sobre as trompas, sobre o ovário de Sara. Deus libera poder no homem, dá no hormônio, e ele engravida Sara. Porque a limitação para nós não é humana, quando se tem fé. Então esse poder é liberado. E aqui diz: ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito olha que está escrito, meu irmão. Ele está dizendo: eu encontrei alguém que foi fiel e digno à promessa que eu fiz. Quem está falando isso? Deus está falando: eu encontrei alguém que creu na palavra que eu liberei. Então, para algo acontecer na minha vida, eu posso falar um monte de palavra, para alguns não ser nada, só palavras, para outro pode ser a palavra que vai mudar a vida dele. Porque se trata de fé. Você tem que ser fiel e digno, acreditar. Está falando: embora ela é estéril, embora avançada, aconteceu. Porque Deus, olha o que está escrito, eu não sei se você está entendendo o que você está lendo. Porque considerou. Deus considerou que ela era estéril? Deus considerou que ela era muito velha para ter filho? É isso, Deus considerou a fé. Deus não leva em consideração a dificuldade que está diante de nós para acontecer o que Ele quer que aconteça. Ele considera a tua postura, a tua resposta. Avivamento é a resposta que você dá a uma palavra. Você está considerando
as realidades, os limites. Deus não está considerando nada disso. Ele está considerando o seguinte: você acredita em mim? Você acredita no que eu estou falando? Acredita, então tá bom, é isso que eu vou considerar, e por causa que eu estou considerando isso, que eu vou fazer na tua vida. É isso que você precisa entender. A maioria das pessoas muitas vezes nos procura para falar do que está acontecendo na vida dela. Eu quero falar o que está acontecendo. Querido, com todo respeito, eu não quero menosprezar quem é terapeuta ou psicólogo, mas eu não sou terapeuta ou psicólogo, eu sou um profeta. Eu quero pegar a tua realidade e condicionar ela à fé, à verdade. E aí Deus vai considerar a fé que você teve na palavra liberada, e não a tua realidade. Deus não está nem um pouco limitado à nossa realidade. Deus está dentro da esfera da atuação da fé. Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Ele achou e considerou alguém que era digno, aquele que lhe havia feito a promessa. Deus fez a promessa para quem? Abraão. E Abraão creu. E Deus falou: eu considero que você é digno para receber, porque você creu. Quem é digno diante de Deus? Alguém que creu mais na palavra de Deus do que na sua realidade. Existem hoje um maior número de pessoas que dão mais crédito para aquilo que elas viveram, para os seus dessabores, para as suas dificuldades, do que para aquilo que Deus está falando. E por isso elas não estão vivendo milagres. Verso 12 diz: sendo assim, olha só, para quem é adulto entende, daquele homem sem virilidade, daquele homem sem virilidade, tem uma outra versão, não precisa colocar, praticamente de um homem morto, está escrito, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável como os grãos de areia do mar. Meu Deus do céu, esse Deus é poderoso. Ele fala: Abraão, quantas estrelas você pode contar? Não, desse jeito vai ser teus filhos. E o que Deus fez? Deu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Eu quero só fazer uma perguntinha básica para você: quem é a descendência de Abraão nos dias de hoje? Israel. Essa nação aí que todo mundo quer aquele pedacinho de terra. Por quê? Porque aquele pedacinho de terra vale mais do que qualquer pedaço de terra no mundo. Por quê? Porque aquele pedaço de terra mora um povo, e tem um povo debaixo de uma promessa. O mundo já entendeu, todo mundo já entendeu, a igreja precisa entender que as promessas de Abraão são para nós. Que as mesmas promessas, então quando você ora pela paz em Jerusalém, você se torna alguém próspero, porque você recebe a mesma bênção. Se sinta ofendido quando Israel é perseguido, não fale mal de Israel. Se sinta atacado quando Israel é atacado, ore por Israel, e você vai ver o que vai mudar na tua vida. Já há muitos anos eu oro por Israel, e Deus me deu a graça em 2020 com a minha família em Israel. E eu levei os pedidos e alvos de oração da igreja e coloquei nos muros das lamentações, e orei por vocês. E declaro que a bênção do Deus de Abraão, Isaac e Jacó está sobre o povo de Pouso Alegre, aqui no Ministério Rei Jesus. E vocês verão os benefícios e as promessas de Deus na vida dos filhos, dos filhos, dos filhos dos seus filhos. Agora é para quem crê. Sabe o que você tem que fazer quando alguém criticar? Primícia, dízimo, Velho Testamento. Você fala assim: dá licença, que você não tem nada a ver com a minha fé. Quando alguém vier questionar, quando alguém vier falar: mas olha esse vídeo, irmão, deixa eu te falar, a fé é imaculada, não toca na minha fé, você não tem nada a ver com a minha fé. Existem pessoas que estão aqui hoje, o sonho delas era caminhar debaixo do ministério apostólico. Estavam em lugares onde não podia ter sonho espiritual, não podia ter visão. Irmãos, você tem que caminhar num lugar onde está de acordo com aquilo que você crê, e ninguém tem nada a ver com isso.
Se você quiser estar em outro lugar, crer de outra forma, você está em outro lugar, mas você está aqui para caminhar de acordo com aquilo que cremos. Ninguém tem nada a ver com a minha fé. Deus falou comigo há mais de 10 anos atrás: sai e vai para Pouso Alegre, um lugar que eu não queria, um lugar que eu não planejava. Estou aqui e estou feliz aqui, e desejo ficar o tempo que Deus queira que eu fique aqui, porque há um propósito de Deus aqui, e eu vou estar firme até ver Deus cumprir o propósito dele aqui. Meus olhos verão, porque o Senhor é bom. Deus quer te conduzir, mas para Deus te conduzir, você tem que permitir Deus te mover. Você está acostumado, aí Deus quer te mover, você fala: não, Deus, eu tenho o meu jeito. É o teu jeito que te levou até onde hoje? Lugar nenhum. Então tá bom. Nós somos teimosos. Deus quer nos mover, a gente quer ser movido por Deus, mas do nosso jeito. Quando Deus te mover, deixa Ele fazer do jeito dele. Quando Deus quiser te liderar, seja submisso. Seja como uma criança que aprende no caminho. Chega assim diante de Deus. Vou te ensinar um segredo. Chega diante de Deus e diante de pessoas que têm mais que você, como se você não soubesse nada. A Bíblia fala que até o tolo passa de sábio quando fica calado. Mas às vezes a pessoa, ela tem algum conhecimento, alguma coisa, ela quer debater e ela quer achar que ela já sabe igual alguém que já está caminhando, ó, mais tempo que ela. Sabe por que Israel é uma terra abençoada? Porque os mais novos sempre ouvem os mais velhos. Porque os mais novos sempre respeitam aqueles que têm mais autoridade. Porque os filhos sempre respeitam os pais. Você não vai ver ninguém falando mal dos líderes do povo de Israel. Eles podem discordar, mas eles não criticam, eles não tocam na autoridade de ninguém. Por isso são abençoados. Aprenda isso. Sempre quando você chegar diante da presença de Deus, chegue vazio, fala: Deus, pode me conduzir do teu jeito. Você quer ser pastoreado, a Bíblia fala, pode colocar esse texto por favor: sede submisso aos vossos guias espirituais, porque zelam por vocês como quem prestarão contas a Deus, para que isso não seja pesado. O pastor, ele quer guiar você, o teu discipulador quer guiar você, e você quer intervir. Você precisa ser conduzido, você precisa ser guiado, porque você chegou, sua vida estava destruída, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você está na igreja, e aí você já aprendeu algumas coisas, você já acha: não, eu já sei andar sozinho, Deus já fala comigo, eu sei tudo. Você chegou 6, 7 anos, 8 anos atrás que não sabia nada, agora você quer andar sozinho. Eu estou caminhando com Jesus desde quando eu nasci, sou pastor 20 e tantos anos, não sei andar sozinho, eu preciso de alguém para me conduzir. Estou aprendendo todo dia, com Deus, com meus irmãos, com meu pastor e com os mais velhos. Sempre quando eu vou tomar uma decisão difícil, eu consulto sempre o meu pastor e outras pessoas que ele autorizar com mais experiência. Quando vou lidar com uma situação que eu nunca convivi antes, consulto pessoas que têm mais autoridade que eu. Então, se você precisa ser guiado, liderado, coloca guias, obedeça seus guias. Quando você precisa ser guiado, você precisa ser obediente, você precisa ser submisso a Deus, você precisa ser submisso àqueles que estão guiando você. Olha, você vai viver esse momento da tua vida, a gente já tem experiência de orientar pessoas, você acha que você deve fazer dessa forma. Permita ser conduzido. Deus fez o que fez na vida de Abraão porque ele permitiu ser conduzido, permitiu ser guiado. Você está disposto a ser conduzido e guiado por Deus e por pessoas que Ele colocar na tua vida, para que você viva o que Deus tem para você? Você está disposto a abandonar o ponto que você está? Ah, mas eu tenho meu ponto de vista. Exatamente, porque você tem o teu ponto de vista, que você está do jeito que você está, e Deus quer te mover para um outro ponto de vista. Mas a minha família é assim, nós nascemos assim, vou morrer assim. Vai cumprir a trajetória e morrer desse jeito, igual todo mundo da tua família morreu, mesmo resultado. O maior engano do homem é lançar a mesma semente e esperar o fruto diferente. O maior engano. Engana-se. A Bíblia fala: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Obedecei vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem lhe prestará contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O que ele está dizendo? Quando alguém te guiar, deixa a pessoa te guiar, deixa a pessoa te orientar.
Eu já fui ensinar pessoas mais novas do que eu e fui falar, não, eu já sei. Quantas vezes aconteceu isso? Eu fui discipular pessoas, ensinar, não, isso aqui eu já sei, aquilo lá eu já sei. Não, então você já sabe tudo. Eu acho que eu ponho a mão na minha cabeça, a partir de agora você vai ser minha autoridade espiritual. Você sabe mais do que eu. Nós precisamos ser humildes. Sabe um espírito que eu bato de frente aqui na cidade, desde quando eu cheguei, que Deus me revelou? Orgulho. Uma das cidades mais orgulhosas que eu já conheci na minha vida se chama Pouso Alegre. O cara está lá atrás com o carro segurando o trânsito, ele vê você atravessando, ele, porque ele não pode deixar você passar ele. Orgulho. Você quer conhecer uma cidade? Dirige 2 dias na cidade, você vai descobrir o temperamento das pessoas orgulhosas. Aí o pedestre que também está invocado, que todo mundo só quer, ninguém dá lugar para ele, na hora que ele entra na faixa de pedestre, ele entra assim, ó. Aí o cara que vem na moto já fala assim, eu quero passar em cima desse cara. Ninguém quer ceder, ninguém permite ser conduzido, todo mundo quer se conduzir. Orgulho. Pouso Alegre, arrependa-se, torne-se uma igreja, uma cidade simples e humilde. Aquele que considera ter alguma coisa, não tenha nada. Paulo falou, se eu tiver que gloriar numa coisa, eu vou me gloriar em Cristo. Um homem que Deus usou, que escreveu praticamente o Novo Testamento todo, que foi levado aos céus em espírito, viu coisas grandiosas, falou, eu só me glorio em Cristo. Quanto maior o nível de autoridade de uma pessoa, mais humilde ela é. Aprenda isso. Mais dependente de Deus ela é, mais ela se rende. Você chega num culto e vê aquele senhor de cabelinho branco, eu já fui em muitos cultos, dobrando os seus joelhos, chorando, adorando ao Senhor, e uma juventude nova com chiclete na boca encostada assim. Se aquele homem de cabelo branco com toda a experiência está se humilhando, quem sou eu para não me quebrantar e me humilhar? Nem que eu não tiver quebrantado, eu ajoelho do mesmo jeito, até me quebrantar. Porque a Bíblia fala que os 24 anciãos fala de homens vividos, experimentados, que conquistaram uma trajetória e receberam coroas pelas conquistas que tiveram e pela experiência que tiveram. Quando eles viram aquele que está sentado no trono, sabe o que eles fizeram? Não, nós não sabemos de nada. Aqueles que colocaram a coroa na nossa cabeça falando que a gente sabia muito, a gente não sabe nada. Eles tiraram as suas coroas, lançaram aos pés daquele que está no trono, e eles se curvaram diante dele, tipo assim, nos conduza. Sabe o que os anciãos estão falando? Nos conduza, porque nós não sabemos nada. Eu tiro a minha coroa, sabe por quê? Entrego para você, Jesus, porque você sabe mais do que eu preciso ser conduzido por ti. Faz que nem Abraão. Todo mundo quer ter a bênção de Abraão, todo mundo quer ter a prosperidade de Abraão, mas ninguém quer ser Abraão. Vem cá, neném, dadá, gugu, você não sabe nada, fique quietinho, vem aqui, ó. Abraão já era velho, e Deus teve que fazer assim com ele, ó. O segredo para se obter a promessa é ser conduzido por Deus. Isaías 55, verso 10, 11, 12, e nós já vamos encerrar. Essa palavra vai ficar salva e depois editada, se você quiser ouvi-la novamente. Como ser conduzido por Deus. Se você ouvir essa palavra de novo e de novo, compartilhar com outras pessoas, você vai abençoar a vida de pessoas. Diz assim, porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e a brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me agrada, o que me apraz, e prosperará naquilo a qual enviei. Olha o 12 agora. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados.
Sabe o que ele está falando? Os teus pensamentos não são os meus. Os teus caminhos são baixos, os meus são mais altos que os seus. Os meus pensamentos em relação a você é muito maior. Você está pensando pequeno. A minha palavra não volta vazia depois que eu libero, Alex. Depois que eu libero a minha palavra, ela não volta vazia, Samuel. Ela não volta vazia, Carlos. Ela cumpre o desejo do meu coração. Ela vai ter que se cumprir na tua vida. E quando ela se cumprir, eu vou pegar a tua mão e vou te guiar com alegria e com paz. E os montes se romperão diante de você. Os limites serão quebrados, porque eu vou te guiar. Pela minha palavra. Meu Deus. Quando eu recebi essa palavra hoje, eu comecei a comer essa palavra. Meu Deus, eu falei, Senhor. Em Mateus capítulo 4, verso 1, Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus ovacionado, o Pai falou, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Estava numa posição de conforto. O Espírito falou, vem cá, eu vou te conduzir ao deserto, para você ser tentado. Deus conduziu Jesus para ser tentado, para levar ele para um novo nível. Para crescer, diga para crescer, é preciso se mover. João 16:13 diz assim, Jesus está dizendo para os discípulos, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Você vê que toda vez que fala de conduzir, está falando de algo do futuro, algo que vai acontecer. Jesus falou, olha, o Espírito Santo vai vir, o papel dele não é só consolar não, o papel dele é conduzir você a toda a verdade que Deus tem para fazer na tua vida, a toda mudança que Deus vai fazer na tua vida, a toda transformação que Deus vai fazer na tua casa e na tua história, a toda promessa que vai se cumprir na vida de vocês. Meu Deus, eu pego essa palavra para mim. Salmo 139, no verso, acho que de número 24, diz, vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei andar sozinho. Se eu andar sozinho, PC, ele está dizendo, eu vou caminhar por um caminho ruim, eu vou fazer uma escolha ruim, eu vou escolher uma escolha que vai me levar para um caminho de condenação e de morte. Mas eu sei que quando você me guia, você me leva para um caminho eterno. Êxodo 13. Deus tem prioridade em me abençoar. Qual é a pressa de Deus em me abençoar? Êxodo 13, verso 20 e 21. Êxodo 13, verso 20 e 21. Eu estou tomado pela presença. Eu quero essa palavra na minha vida. Eu acredito nessa palavra. Eu vou viver essa palavra, custe o que custar, independente de qualquer pessoa, de qualquer circunstância. Assim partiram e acamparam em Etá, a entrada do deserto. Eles estão começando um ponto de partida. O ponto de partida é a entrada para dentro do... o deserto é difícil. O deserto é lugar árido. O deserto, cada hora a topografia muda, não tem sinalização. Ele faz caminho no meio do deserto. E o Senhor ia adiante. Quem que estava conduzindo o povo no deserto? Quem estava conduzindo o povo no deserto? Qual era a referência deles no deserto? Sem placa de sinalização, sem nada, sem o Waze. Qual era a referência deles para não se perder no deserto? Deus. Não se trata do lugar que você está, se trata de quem está conduzindo você. Se eu estivesse em tal lugar, a minha vida ia ser diferente. Se eu nascesse na Inglaterra, a minha vida ia ser diferente. Se eu nascesse nos Estados Unidos, a minha vida ia ser diferente. Só uma coisa que pode fazer a tua vida diferente, pode tornar você uma pessoa diferente: a presença. Ele falou, eu vou na tua frente, eu vou guiar vocês. E ele ia no formato de uma coluna, de dia, numa coluna, e os dois para o guiar. Por que ele ia na frente? Para guiar pelo caminho. E de noite vinha numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse de dia.
Então eu te pergunto, se ele queria que eles caminhassem de dia e de noite, ele tinha o quê? Pressa que eles chegassem logo. Eles estão saindo do deserto e estão indo para onde? Canaã. Eu quero que vocês cheguem na promessa logo. Eu quero que você seja abençoado logo. Mas para você ser abençoado, você tem que caminhar. Não faça uma tenda no deserto e se acomode lá. Eu estou na tua frente, eu vou te guiar, vamos. Se de dia tem sol, eu vou ser a nuvem. Se de noite tem frio, eu vou ser o fogo para te aquecer. Meu Deus. E sabe o que diz? Diz que numa coluna de fogo, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Na minha versão está escrito assim, esse texto, que a presença de Deus não os abandonou. Ah, meu Deus. Na hora que eu vi essa palavra, eu moro num prédio, a vontade minha era ter asa, porque eu queria abrir a janela, eu queria pular lá de cima. Eu não sei, eu olho assim para a palavra, eu começo a viajar, eu começo a deixar a palavra penetrar em mim. Eu começo a olhar e falar, isso aqui vai acontecer na minha vida. Essa palavra vai acontecer na minha vida. Será que tem alguém aqui nesse lugar hoje que vai falar isso? Será que tem alguém nesse lugar hoje que pode dizer, olha, essa palavra vai se cumprir na minha vida? Não adianta você ser amigo do pastor Diego, não adianta eu gostar de você, não adianta nada, você tem que querer que isso se cumpra na tua vida. Você tem que desejar. Fica de pé no teu lugar. E sabe o que fala o verso 22? Êxodo 13, 22. A coluna de nuvem nunca. Quando que ela afastou? Quando você decide ser guiado por Deus, haja o que houver, Ele vai estar sempre do teu lado. Ele nunca vai se afastar de você, porque Ele sabe que você depende de ser guiado por Deus. Nunca vai se afastar. Fala, Deus, eu te amo, me guia. Fica de pé no teu lugar. Para a gente ganhar tempo, eu já vou orar tudo, você já vai trazer tua primícia, teu dízimo, a tua oferta, que já é 9h30. Você que está online aí, e você que está acompanhando online, quem é da igreja vai receber no WhatsApp, na lista de transmissão, o link com todos os dados. Quem quer fazer um Pix agora, uma oferta, é o CNPJ da igreja, vai estar aí também no YouTube. Coloca agora no YouTube também, além daquela informação, o CNPJ. Se você quer lançar uma semente em cima dessa palavra, esse é o momento. Você que quer, eu quero ofertar aqui agora, você pode trazer aqui à frente, ou aqui do lado com o Carlos, ou até a maquininha da igreja. Você não trouxe dinheiro, quer passar o cartão, ali você passa o cartão, o dinheiro que entra naquela maquininha vai para a conta CNPJ da igreja, não vai para a conta CPF, é para CNPJ. Você vai ofertar na igreja, no Ministério Rei Jesus. Fique de pé no teu lugar. Podem vir, podem ofertar. Adore o Senhor com alegria. Não vai embora sem liberar uma oferta sobre essa palavra. Amém. Te abençoe em nome de Jesus. A Bíblia diz, não se apresente de mãos vazias diante do Senhor, seu Deus. Seja fiel aos teus dízimos, às tuas ofertas. Se essa palavra mudou a tua história, a tua mentalidade, seja grato a Deus. Oferte ao Senhor. Deus abençoe a sua primícia e multiplique em nome de Jesus. Adore ao Senhor Jesus com seu louvor, com sua oferta, com o teu dízimo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Multiplique essa primícia na tua história, na tua casa, nos teus filhos, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor, o teu povo. Abençoamos a tua igreja. Adore. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. O
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Senhor, nós abençoamos o teu povo com toda sorte de bênçãos nos céus e na terra. Derrama bênçãos espirituais, derrama bênçãos materiais, Senhor, porque a tua palavra diz: entrai por sua porta com ação de graça. Senhor, através da atitude da gratidão e da lealdade e da atitude de fé de Abraão, o Senhor mudou a história dele. Homens que Deus mudou a história deles foram homens que tiveram coragem de ter uma atitude de fé e de gratidão. Abençoa o teu povo, ó Pai. Abençoa na medida da fé e da ação da fé de cada um, na mesma proporção, derrama sobre eles bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus, que alcance até a 4ª geração. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, recaia sobre eles, e que eles possam permitir ser conduzidos pela tua presença, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus.